reconhecimento. Em Mateus capítulo 2, nós vemos o registro que Jesus, quando tinha alguns meses de existência aqui sobre a face da terra, foi visitado e presenteado por alguns homens, que, a propósito, a Bíblia não diz que eram 3, não diz que eram reis, e afirma sim que eram magos, mas não eram no sentido como nós entendemos este termo hoje. Aqueles homens, ao visitarem Jesus, lhe presentearam com ouro, incenso e mirra. E esses presentes, eles tinham um símbolo, um significado, inclusive profético, em relação à pessoa e à ocupação de Jesus em sua vida e em seu coração. Ouro era um presente dado aos reis. Incenso era um presente dado aos deuses. E mirra era um presente dado a alguém que estava sofrendo e usava então a mirra para ter as suas dores aliviadas, e quando, em caso de falecimento, esse material era utilizado na preparação do corpo para o sepultamento. Pois bem, quando aqueles homens deram a Jesus ouro, eles estavam fazendo dele o seu rei. Eu gostaria de perguntar se você tem feito de Jesus o seu rei. É verdade que ele é rei sobre toda a criação, é verdade que ele é rei sobre todo o universo, mas ele precisa também ser rei sobre o nosso coração. Ele precisa também ser rei sobre a nossa vida. Ele precisa ter a sua vontade feita em nós. Mas precisamos também reconhecer Jesus como Deus. Não basta saber que Jesus habitou aqui na terra como um ser humano, foi uma pessoa muito boa, foi uma pessoa que fez muitos milagres, foi uma pessoa que fez o bem a todas as pessoas. Não, isso não basta para a nossa salvação. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Deus, pois só dessa forma nós seremos salvos. E quando reconhecemos Jesus como Deus, nós o colocamos como primeiro lugar em nossa vida, porque Deus é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Então eu gostaria de te perguntar se você tem feito de Jesus o seu Deus. É Ele quem ocupa o primeiro lugar em sua vida? Ele encontra espaço e tempo na sua agenda diária? Você o consulta antes de tomar importantes decisões? Enfim, Jesus é mesmo o seu Deus? E quando nós entregamos simbolicamente a Jesus mirra, nós reconhecemos que Ele foi alguém que veio a esse mundo para sofrer em nosso lugar. De fato, Jesus nasceu para morrer a nossa morte, para pagar pelo nosso pecado, para assumir a nossa culpa. Então nós não podemos e nem precisamos fazer nada de modo a contribuir para a nossa salvação, porque tudo que era necessário ser feito para a nossa salvação já foi feito por Jesus. E precisamos então simplesmente aceitar o seu sacrifício na cruz em nosso lugar e reconhecê-lo como nosso Salvador. Eu gostaria então de perguntar se você já reconheceu Jesus como Rei, como Deus e como Salvador. Se não fez, faça isso logo. Eu gostaria de orar junto com você. Nosso Deus, nós te agradecemos por Jesus, que foi um grande presente e a resposta do Senhor para o pecado da humanidade. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer Jesus como Ele realmente é, e que nós possamos fazer de Jesus o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.